Olá pessoal, agora vamos resolver o exemplo 10 que está no material teórico de vocês. Eu vou tentar fazer isso da maneira mais rápida possível para a gente não ter um vídeo tão longo, tá? Então tem um exercício que pede para que nós calculemos aqui, para que escrevemos os vetores A, B e C em função dos seus componentes, que a gente determine o ângulo interno aqui desse vértice e o ângulo que eu vou ter entre o eixo X e o vetor C. Para fazer isso, eu indico separar em trechos, tá? Para que a gente não se confunda. Então eu coloquei o primeiro trecho contendo apenas os eixos x, y e o vetor A. Então esse vetor A tem um módulo de 4, né, o valor 4, é uma distância de 4 km, e faz um ângulo de 60 graus com o eixo X. Então, como a gente já viu em aulas anteriores, o que a gente precisa fazer é escrever o vetor em função das componentes. Então, precisamos saber qual é o deslocamento em X, aqui, ó, deste ponto de origem para a direita. Então, a gente calcula o deslocamento em X e também calcula esse deslocamento em Y, quanto estou subindo aqui a partir da origem. Então, para fazer primeiro a componente A do eixo X, eu terei AX igual a vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Então, essa componente AX vai ser medida do A, 4 km. 4 vezes cosseno de 60 graus. A nossa componente AX, na calculadora, A vezes 4 vezes o cosseno de 60 dá um valor de 2, ou seja, 2 quilômetros. Então, a componente aqui em X, AX é esse deslocamento aqui horizontal, 2 quilômetros. Eu vou fazer a mesma coisa para Y, que eu quero saber esta altura aqui, ó. Esse deslocamento em Y, da origem até aqui em cima. A componente AY é dada por A vezes o seno do ângulo de 60 graus. Então, a Y vai ser 4 km vezes o seno de 60 graus. 4 vezes seno de 60, 3,464. Arredondando aqui, a Y vai ser 3,46 quilômetros. Bom, o que isso me diz? Que em X eu tenho um deslocamento de 2 km, em Y eu tenho um deslocamento de 3,46 km. Com esses dados eu já consigo escrever esse vetor em função das componentes. Né? Como? Pego aqui a direção X, então o X a gente pode comparar aqui com o sistema IJK. O I eu vou colocar aqui o deslocamento para a direita, o J o deslocamento para cima. Eu vou escrever o vetor A como 2 na direção I, à direita, mais 3,46 na direção J, que é aqui para cima. E aí eu tenho esse deslocamento da origem para cá. Pronto. Faço a mesma coisa com o vetor B. Aí eu tenho um segundo trecho, eu separo bem aqui o segundo trecho, somente com o vetor B. Então aqui, esse vetor B faz um ângulo de 140 graus aqui externamente, né, 140 graus com essa paralela, né, com o eixo X. Então eu posso dizer que essa reta aqui é paralela com esta aqui. Então eu posso fazer uma correspondência do eixo X para cá, tá? E aí a abertura desse vetor aqui, o ângulo formado entre o eixo X e o vetor, é esse externo de 140 graus.
Com base nisso, eu tenho a mesma fórmula aplicada. Bx, a componente B em x, eu quero saber qual é o deslocamento horizontal. Vai ser B vezes o cosseno do ângulo 140 graus. Então, Bx, para mim, vai ser 6 km vezes cosseno de 140 graus. 6 vezes cosseno de 140, menos 4,596. 4,596, arredondando aqui para duas casas apenas, 4,60. Da mesma maneira, em y, BY vai ser B seno de 140 graus. Então, BY é igual 6 vezes o seno, 6 vezes seno de 140 graus. 3,856, arredondando 3,86 quilômetros. Então, eu tenho o deslocamento aqui para a esquerda, então ele foi negativo em x, 4,60, e eu tenho o deslocamento positivo em y, 3,86 para cima. Escrevendo, então, as componentes aqui do vetor B agora, eu terei na direção I menos 4,60 e na direção J é o BY mais 3,86, direção J. Pronto. Vetores A e B já estão devidamente indicados, e aí falta o vetor C. O vetor C é a soma dos dois, e aí vocês têm maneiras diferentes de fazer essa soma. Como eu já mostrei em vídeos anteriores, vocês podem simplesmente somar as coordenadas de I e depois as coordenadas de J, ou vocês podem utilizar a lei dos cossenos para fazer. Isso aqui, para a lei dos cossenos, nós temos aqui temos as medidas de dois lados e precisamos desse ângulo. Esse ângulo aqui eu não tenho completo. Eu sei que esse pedaço é 40 graus porque foi dado no exercício. Eu preciso saber esse pedacinho aqui, qual a medida dele. E aí eu antecipei, nos vídeos anteriores eu falei de teorema de Tales, e uma das indicações que tem lá de teorema de Tales é de ângulos opostos, alternos internos. Então, esquecendo aqui o restante, considerando as duas retas paralelas, essas aqui, e a transversal, essa aqui, que é o vetor A, eu tenho alternos, um ângulo para a esquerda e um para a direita, então alternos, e os dois estão para dentro, entre as duas paralelas. Então, esses ângulos aqui, o de 60 com esse que eu procuro, são alternos internos. Logo, eles têm a mesma medida. Se esse aqui é 60, esse pedaço que eu marquei em vermelho também é 60. Logo, o ângulo inteiro aqui seria 40 mais 60, que dá 100 graus. Com esse valor, a gente consegue calcular o vetor C, o vetor soma, Então, qual eu vou fazer? Precisa fazer os dois, tá? Então, fazendo os dois aqui, porque na continuação do exercício, vai ser pedido que a gente trabalhe com os ângulos, ache os ângulos aqui restantes. Então, eu vou precisar dessas informações. Então, o próximo passo aqui que eu vou fazer é achar
o comprimento do vetor soma, né? Que seria o módulo. O módulo, a gente tem a fórmula que diz C é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno do ângulo. Eu vou chamar aqui de C, né? Lei dos senos pra gente aqui. Colocando parênteses aqui, ó, no início e no final, para usar isso dentro da calculadora. Nosso vetor vai ser, então, raiz quadrada. Um lado, 4 ao quadrado, mais o outro, 6 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 6 vezes cosseno do ângulo. O ângulo C, que é esse aqui que eu encontrei. É a soma dos dois, 40 mais 60, 100 graus. Joga tudo isso aqui na calculadora, de uma vez só. Então, raiz 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais menos. É menos, desculpa, gente, aqui a fórmula é menos. É menos aqui, ó. Menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes cosseno de 100. Fecha parênteses. 7,767. Vou arredondar para 7,77. Bom, esse aqui é o módulo, seria a distância, né? Aqui, ó, o deslocamento daqui para cá. Preciso também das componentes. Então, eu vou pegar o que eu tinha anteriormente aqui, né? Eu tinha esses valores aqui calculados. O vetor A, 2i mais 3,46j. O vetor B, menos 4,6i mais 3,86j. Fazendo a soma desses dois, eu junto o i com o i. Então, vocês pegam a calculadora rapidinho, ó. 2 menos 4,6 dá menos 2,6 na direção i. Esse aqui é o C. E 3,46 mais 3,86 da direção J vai me dar 7,32. Bom, direção J. Esse aqui, então, esse é o módulo do vetor, que seria esse deslocamento aqui. E essas aqui, as componentes do vetor. Tá quase acabando. Para calcular o ângulo φ, φ é esse ângulo interno aqui. Vou precisar utilizar a lei dos senos, que a gente não tinha visto até então, mas ela entra agora, que diz A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Então, a gente tem um triângulo qualquer aqui, o lado A, ângulo oposto a ele A, lado B, ângulo oposto a ele B minúsculo, e lado C, ângulo oposto a ele C minúsculo. Então, eu preciso conhecer uma medida, tendo duas medidas e um ângulo, a gente consegue determinar o outro. Então, vamos lá. Para finalizar aqui, as medidas que eu tenho, eu vou pegar o lado A, por exemplo, né? Para calcular esse ângulo A 4 quilômetros sobre o seno de A é igual a outra referência que eu tenho é do vetor C. Então, eu ignoro o B por enquanto, eu vou fazer A com C. C sobre seno de C. O módulo do C, que eu disse que usaria aqui, 7,77. E o seno do ângulo C,
que é 100 graus, tá aqui. Fazendo aqui uma regrinha de 3, a gente vai ter 4 vezes o seno de 100 é igual ao seno do A vezes 7,77. Quero calcular só o seno do A, né? Então, isolo o seno do A. 4 vezes o seno do 100. 7,77 estava multiplicando, fica dividindo. E a gente vai ter aqui o seno do A. Bom, aqui, finalizando esta parte. Seno do A. Essa conta aqui vai me dar 0,51. É igual a seno do A. O valor do seno é 0,51. Quero achar o ângulo que tem esse valor de seno. Então, a gente vai ter que procurar o arco seno, ou seja, aquela função da calculadora seno a menos 1. Então, o ângulo A vai ser seno menos 1 desse valor 0,51 que eu achei. Então, joga na calculadora aqui, ó. Seno menos 1 vai ter que apertar o Shift, seno. E aí, coloca o valor 0,51, eu coloquei entre parênteses, igual 30,66. Então, o ângulo A mede 30,66 graus. Da mesma maneira, a gente calcula o ângulo Φ, que é o que está sendo procurado, né? Bom, a gente poderia simplesmente fazer a soma dos 3 ângulos aqui do triângulo e achar 180 graus, tá? É uma outra possibilidade. Então, aqui, da mesma maneira, a gente vai achar que o ângulo B vai ser igual o seno menos 1, vou encurtar essa parte, vocês tentem fazer, de 0,76. Eu cheguei assim, seno do B é igual a 0,76. Então, o arco seno, que vai me dar o valor do ângulo B, é 49,464. 49,46 graus. Esse ângulo B, para mim, coincide com esse ângulo Φ, né? Ele é o oposto ao B aqui, ó. B é esse ângulo aqui, que coincide com o Φ que está sendo pedido no exercício. E a última continha, para terminar nesse espaço aqui, é o ângulo θ. Tem o ângulo θ sendo pedido aí para calcular. O θ é a abertura do eixo X até o vetor C. Isso tudo aqui em preto vai ser o ângulo θ. Então, esse θ nada mais é do que a soma do Φ com o 60. Tá? Então, o θ vai ser o ângulo Φ mais 60 graus. Então, o θ é 49,46 graus mais 60 graus. Então, esse θ vai ser 109,46 graus. Certo, gente? É isso. Tentei fazer da forma mais rápida possível. O vídeo ficou longo, mas infelizmente o exercício é um pouco mais complexo. Abraço a todos. Até logo.